Amon e Tamar, capítulo 13. Aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa que se chamava Tamar, enamorou-se dela Amon, filho de Davi. Amon estava angustiado a ponto de adoecer por Tamar, sua irmã, pois por ela, ser virgem, parecia-lhe que seria difícil fazer-lhe alguma coisa. Anom tinha um amigo que se chamava Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e Jonadab era homem muito astuto. Este lhe disse: Filho, adorei, porque de dia em dia se enfraquecesses assim, não dirás a mim? E Amon lhe respondeu: Eu amo Tamar, a irmã de Absalão, meu irmão. Jonadab lhe disse: Deita-te em tua cama e finge que estás enfermo, e quando teu pai vier te visitar, dize-lhe: Rogo-te que venha minha irmã Tamar para que me dê de comer e prepare diante de mim alguma comida, para que ao vê-la eu coma de sua mão. Deitou-se, pois, Amon e fingiu que estava enfermo, e veio o rei para visitá-lo. E disse Anom ao rei: Eu te rogo que venha minha irmã Tamar e faça diante de mim 2 bolos fritos, para que eu coma de sua mão. Davi enviou Tamar em sua casa, dizendo: Vai agora à casa de Anom, teu irmão, e faze-lhe comer. Então foi Tamar à casa de seu irmão Anom, que estava deitado, e tomou farinha, e amassou e fez uns bolos diante dele, e os cozeu. Tomou a assadeira e os virou diante dele, mas ele não quis comer. E disse a Anom: Fazei todos saírem daqui, e todos saíram dali. Então Anom disse a Tamar: Traze a comida à câmara para que eu coma de tua mão. Tomando Tamar os bolos que prepara, levou-os a seu irmão Anom à câmara. Quando ela os pôs diante para que comesse, ele a agarrou e lhe disse: Vem, minha irmã, deita-te comigo. Ela então respondeu-lhe: Não, meu irmão, não me faças violências, porque não se deve fazer assim em Israel. Não cometas tal vileza, pois onde eu iria com minha desonra, e tu serias considerado um dos perversos em Israel. Rogo-te, pois agora, que fales ao rei, pois ele não me negará a ti. Mas ele não a quis ouvir, e sendo ele mais forte, forçou-a, se deitou com ela, violentando-a. Depois Anom sentiu grande aversão por ela, e o ódio que sentiu por ela foi maior que o amor com que a amará. Ele disse a Anom: Levanta-te e vai-te. Ela lhe respondeu: Não há razão maior mal é este de me despedir que o que me fizeste. Mas ele não a quis ouvir. Porém, chamando seu criado, disse-lhe: Lança esta fora daqui e fecha a porta após ela. Ela trazia uma túnica de diversas cores, roupa que vestiam as filhas virgens dos reis. Seu criado, pois, lançou-a fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza e a espalhou sobre sua cabeça, rasgou a roupa de muitas cores que estava vestida, pôs suas mãos sobre sua cabeça e se foi gritando: A vingança e a fuga de Absalão. Disse-lhe seu irmão Absalão: Teu irmão Anom esteve contigo? Cala-te, minha irmã, é teu irmão. Não se anguste teu coração por isso. E ficou Tamar desconsolada na casa de Absalão, seu irmão. Depois que o rei Davi ouviu tudo isso, irou-se muito. Mas Absalão não falou com Anom, nem mal nem bem, embora Absalão odiasse Anom, porque a violentará Tamar, sua irmã.
Aconteceu, passados 2 anos, que Absalão tinha tosqueadores em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei. Veio Absalão ao rei e disse: Eis que teu servo tem agora tosqueadores. Eu rogo que venha o rei e seus servos com teu servo. Respondeu o rei a Absalão: Não, filho meu, não vamos todos, para não te sermos pesados. E embora insistisse com ele, não quis ir e o abençoou. Então disse Absalão: Pois se não rogo-te que venha conosco Anom, meu irmão. E o rei lhe respondeu: Para que iria contigo? Mas como Absalão o importunava, deixou ir com ele e Anom e a todos os filhos do rei. Absalão havia ordenado a seus criados, dizendo: Rogo-vos que estejais atentos quando o coração de Anom estiver alegre pelo vinho, e eu disser: Feri Anom, então matai-o, e não temais, pois eu vou-lo ordeno. Esforçai-vos e sede valentes. Os criados de Absalão fizeram com Anom como Absalão lhe mandará. Então levantaram-se todos os filhos do rei e montaram cada um em sua mula e fugiram. Estando eles ainda no caminho, chegou a Davi o rumor que dizia: Absalão matou todos os filhos do rei e nenhum deles restou. Então levantou-se Davi, rasgou suas vestes e se lançou por terra, e todos os seus criados que estavam junto a ele também rasgaram suas vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, falou: Não diga, meu senhor, que mataram todos os jovens filhos do rei, pois só Anom foi morto, porque por mandato de Absalão isto fora determinado desde o dia de Anom violentou Tamar, sua irmã. Portanto, agora não ponha meu senhor o rei em seu coração esse rumor que diz: Todos os filhos do rei foram mortos, porque somente Anom foi morto. E Absalão fugiu, porém, levantando seus olhos, o jovem que estava Atalia olhou e eis que muita gente vinha pelo caminho por detrás dele do lado do monte. Disse Jonadab ao rei: Eis que os filhos do rei vêm. É assim como o teu servo disse. Quando ele acabou de falar, eis que os filhos do rei vieram e, levantando sua voz, choraram. E também o rei e todos os seus servos choraram com grandes lamentos. Mas Absalão fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiúde, rei de Gessur, e Davi chorava por seu filho todos os dias. Assim fugiu Absalão e se foi a Gessur, e esteve lá por 3 anos. O rei Davi desejava ver Absalão, pois já estava consolado acerca de Anom, que havia morrido. Joabe procura o regresso de Absalão, capítulo 14. Sabendo Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei se inclinava por Absalão, enviou Joabe a Tecoa e fez trazer de lá uma mulher sábia. Ele disse: Eu te peço que finja estar muito triste e te vistas com roupas de luto, e não te unjas com óleo, mas apresenta-te como uma mulher que há muito tempo está de luto por algum morto. E fale da seguinte maneira: Joabe pôs-lhe as palavras na boca. Entrou, pois, aquela mulher de Tecoa ao rei e, prostrando-se em terra sobre seu rosto, fez reverência e disse: Socorro, ó rei. O rei lhe disse: O que tens? E ela respondeu: Eu sou uma mulher viúva, meu marido morreu. Tua serva tinha 2 filhos, e os dois brigaram no campo, e não havendo que os separasse,
um feriu ao outro e o matou. Eis que toda a família se levantou contra a tua serva, dizendo: Entrega o que matou seu irmão, para que o façamos morrer pela vida de seu irmão a quem ele matou, e matemos também o herdeiro. Assim apagarão a brasa que me ficou, não deixando a meu marido nome nem descendência sobre a terra. Então o rei disse à mulher: Vai para a tua casa e eu darei ordens a teu respeito. E a mulher de Tecoa disse ao rei: Rei, senhor meu, caia toda a culpa sobre mim e sobre a casa de meu pai, mas o rei e seu trono sejam livres de culpa. O rei disse: Ao que fale contra ti, trazemo e não te tocará mais. Então disse ela: Rogo-te, ó rei, que te lembres do Senhor teu Deus, para que o vingador do sangue não aumente o dano e não destrua meu filho. E ele respondeu: Vive o Senhor, que não cairá na terra nem um cabelo da cabeça de teu filho. A mulher disse: Rogo-te que permitas que tua serva fale uma palavra, mas ao meu senhor o rei. E ele disse: Fala. Então a mulher disse: Por que, pois, penastes tu coisa semelhante contra o povo de Deus? Porque ao falar o rei esta palavra, condena-se a si mesmo, visto que o rei não faz voltar o seu desterrado. Porque todos temos de morrer e somos como águas derramadas pela terra que não podem voltar a juntar-se. Deus não tira a vida, porém cogita meios para que o banido não fique desterrado de sua presença. Agora, se eu vim dizer isto ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou e tua serva disse: Falarei agora ao rei, talvez ele faça segundo a palavra de sua serva. Pois o rei escutará para livrar sua serva da mão do homem que me quer exterminar a mim e a meu filho da herança de Deus. Tua serva, pois, diz: Seja agora a resposta do rei, meu senhor, para meu consolo, porque, como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para discernir entre o bem e o mal. O Senhor teu Deus será contigo. Então Davi respondeu e disse à mulher: Eu te rogo que não me encubras nada do que eu te perguntar. E a mulher lhe disse: Fale, meu senhor, o rei. O rei disse: Não anda a mão de Joabe contigo em todas essas coisas? A mulher respondeu e disse: Vive a tua alma, ó rei, meu senhor, que ninguém se poderá desviar nem para a direita nem para a esquerda de tudo quanto o rei, meu senhor, tem dito, porque teu servo Joabe, ele me ordenou e pôs na boca de tua serva todas essas palavras. Para mudar o aspecto desse assunto, foi que teu servo Joabe fez isso, mas meu senhor é sábio, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Então o rei disse a Joabe: Eis que vou fazer isto, vai e faça voltar o jovem Absalão. Joabe se prostrou em terra sobre o seu rosto e fez referência, e depois que abençoou o rei, disse: Hoje entendi teu servo, que achei graça a teus olhos, rei, senhor meu, pois o rei fez o que o seu servo disse. Levantou-se Joabe e foi a Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém. Mas o rei disse: Volte para sua casa e não veja meu rosto. E voltou Absalão para sua casa e não viu o rosto do rei. Não havia em todo Israel nenhum tão louvado por sua formosura como Absalão, desde a planta de seu pé até o alto de sua cabeça não havia nele defeito. Quando cortava o cabelo, e isto se fazia no fim de cada ano, porque lhe causava incômodo, pois pesava muito. O cabelo de sua cabeça pesava mais de 2 quilos, segundo o peso real.
nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, que se chamou Tamar, que era mulher de formoso semelhante. Absalão esteve por 2 anos em Jerusalém e não viu o rosto do rei. Mandou Absalão por Joabe para enviá-lo ao rei, mas ele não quis ir e ainda enviou pela segunda vez e não quis ir. Então disse a seus servos: Vede o campo de Joabe, está junto ao meu, e ali tem cevada, ide e metei-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo no campo. Então Joabe levantou-se e veio à casa de Absalão. Ele disse: Por que teus servos puseram fogo em meu campo? Absalão respondeu a Joabe: Eis que mandei chamar-te, dizendo que viesses aqui com o fim de te enviar ao rei para dizer-lhe: Para que vim de Jesur? Melhor me fora estar ainda lá. Quero ver o rosto do rei, e se há culpa em mim, que me faça morrer. Veio, pois, Joabe ao rei, ele disse. Então chamou o rei Absalão, e este inclinou-se sobre o rosto em terra diante do rei, e o rei beijou a Absalão. Absalão se revolta contra Davi. Davi foge. Capítulo 15. Aconteceu depois disso que Absalão fez para si carros e cavalos e 50 homens que corressem diante dele. Levantou-se Absalão de manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha uma demanda que devia ser submetida ao rei para julgamento, Absalão o chamava e lhe dizia: De que cidade tu és? Ele respondia: Teu servo é da tribo de Israel. Então Absalão lhe dizia: Olha, tuas palavras são boas e justas, mas não tens que te ouça da parte do rei. Dizia Absalão: Quem me dera ser juiz na terra, para que viessem a mim todos os que têm pleito ou negócio, que eu lhe faria justiça. Acontecia que quando alguém se aproximava para inclinar-se a ele, ele estendia a mão e o tomava e o beijava. Dessa maneira fazia com todos os israelitas que viam ao rei para juízo, e assim roubava Absalão o coração dos de Israel. Ao cabo de 4 anos, aconteceu que Absalão disse ao rei: Rogo-te que me permitas ir a Hebrom para pagar um voto que prometi ao Senhor, porque teu servo fez voto quando estava em Jesur, na Síria, dizendo: Se o Senhor me permitir voltar para Jerusalém, eu oferecerei um sacrifício ao Senhor. O rei lhe disse: Vá em paz. Ele se levantou e foi a Hebrom. Então enviou Absalão mensageiros por todas as tribos de Israel, dizendo: Quando ouvirdes o som da trombeta, direis: Absalão reina em Hebrom. Foram com Absalão 200 homens de Jerusalém, convidados por ele, os quais iam em sua simplicidade, sem saber de nada. Absalão mandou chamar a Aitofel, o gilonita, conselheiro de Davi, de sua cidade de Giló, e o teve consigo enquanto oferecia os sacrifícios. E a conspiração tornou-se poderosa e aumentava o povo que seguia Absalão. Um mensageiro veio a Davi dizendo: O coração de todo Israel segue Absalão. Então Davi disse a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: Levantai-vos e fujamos, porque não poderemos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a partir, não seja que, apressando-se, ele nos alcance, lance o mal sobre nós e ficará a cidade a fio de espada. Os servos do rei lhe disseram: Eis que teus servos estão prontos para tudo o que nosso senhor rei decida. O rei, então, saiu com toda a sua família atrás dele e deixou o rei
10 mulheres concubinas para que guardassem a casa. Saiu, pois, o rei com todo o povo que lhe seguia e se detiveram em um lugar distante. Todos os seus servos passavam ao seu lado com todos os quereteus e peleteus e todos os geteus, 600 homens que o seguiram a pé desde Gade, passaram adiante do rei. Disse o rei a Itai, o geteu, para que vens tu também conosco? Volta e fica-te com o rei, porque és estrangeiro e desterrado de teu lugar. Onde vieste, eu te farei que saias errante conosco. Quanto a mim, eu irei aonde possa ir. Volta e faze voltar a teus irmãos, e o Senhor te mostre amor permanente e fidelidade. Respondeu Itai ao rei, dizendo: Vive Deus e vive meu senhor, o rei, que, ou para a morte ou para a vida, onde meu senhor, o rei, estiver, ali também estará teu servo. Então Davi disse a Itai: Vem, pois, e passa. E passou Itai, o geteu, e todos os seus homens e toda a sua família, e todo o país chorou em alta voz. Passou todo o povo o ribeiro de Cedrom. Também passou o rei e todo o povo passou pelo caminho do deserto. Eis que também ia Zadok e com ele todos os levitas que levantavam a arca da aliança de Deus e assentaram a arca da aliança de Deus. Subiu Abiatar depois que todo o povo acabou de sair da cidade. Mas disse o rei de Zadok: Torna a arca de Deus para a cidade. Se eu acho graça ante os olhos do Senhor, ele fará que eu volte e permitirá que possa vê-la de novo em seu tabernáculo. E se disser, não me tens agradado, aqui estou, faça de mim o que bem lhe pareça. Disse mais o rei ao sacerdote de Zadok: Não és tu vidente? Volta em paz para a cidade e convosco vossos 2 filhos, Aimaas, teu filho de Jonatas, filho de Abiatar. Olhai que eu me demorei nos vales do deserto, até que venha a resposta de vós que me tragam notícias. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus para Jerusalém e ficaram lá. Davi subiu pela encosta das oliveiras e a subiu chorando, levando a cabeça cortada e os pés descalços. Também todo o povo que tinha consigo cobriu cada um a sua cabeça e iam chorando enquanto subiam. Avisaram a Davi dizendo: Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Então disse Davi: Entorpece agora, ó Senhor, o conselho de Aifoel. Quando Davi chegou ao cume do outeiro para ali adorar a Deus, eis que Husai, o arquiteta, veio-lhe ao encontro, rasgadas as suas vestes e coberta de terra a sua cabeça. Ele disse a Davi: Se passas comigo, me serás pesado. Mas se voltares para a cidade e disseres a Absalão: Rei, eu serei teu servo, como até aqui tenho sido servo de teu pai, assim serei agora teu servo, então tu farás fracassar o plano de Aitofel. Não estarão ali contigo os sacerdotes Zadok e Abiatar? Portanto, tudo o que ouvires na casa do rei, comunicarás aos sacerdotes Zadok e Abiatar. Eis que estão com eles seus 2 filhos, Aimaas, o de Zadok, e Jonatas, o de Abiatar. Por meio deles, mandar-me eis notícias de tudo o que ouvirdes. Assim veio Husai, amigo de Davi, para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém.